Meus queridos irmãos, vamos estar de pé nesta hora. Glória a Deus. Nós vamos ouvir nesse instante a ministração da palavra de Deus. E esteja atento, pois com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Pastor João Coelho nos trazendo a ministração da palavra de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Do versículo 1 ao versículo de número 4. Primeiro Reis, capítulo de número 18, versículo de número 1 ao 4. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Amém. Podeis tomar assento, meus prezados. Meus prezados irmãos, a palavra de Deus por si só é poderosa e já traz uma mensagem aos nossos corações só em lê-la. Nós temos aqui um texto muito conhecido, até mesmo todos os escritos que falam de Elias é muito bem estudado pela igreja, por ter sido um profeta muito usado nas mãos do Senhor, por ter sido um profeta dedicado ao ministério, por ter sido um profeta corajoso. A igreja conhece muito bem. Mas eu senti de Deus de vos trazer uma palavra bastante simples que Deus me deu dentro deste texto. Eu queria falar, assim como nós estamos falando sobre a igreja, eu queria falar um pouquinho do relacionamento da igreja com o pastor, com os obreiros do Senhor, baseado no versículo de número 4, que nos diz: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Eu quero me deter aqui. Quem foi Obadias? O Obadias que o texto fala não é o profeta, mesmo porque há outros Obadias na Bíblia, mas trata-se de um mordomo do rei Acabe, de um administrador, de um dispenseiro,
de alguém da sua confiança. É importante observar aqui a coragem e a dedicação desse homem, porque os dias eram dias de crise, eram dias em que Jezabel, usada por Satanás, também cita Acabe, e eles revoltam contra os profetas do Senhor. E nós temos aqui, no texto ora lido, uma narrativa muito importante. É a atitude de Obadias. Imagina um mordomo de um rei, em que o rei depositava toda a sua confiança nele, mas ele, temendo ao Senhor, porque o texto diz que Obadias temia muito ao Senhor. Isto está bem claro no versículo que nós temos lido. Mas ele teve uma atitude louvável de esconder 100 profetas do Senhor. Com certeza, estes 100 profetas faz parte dos 7.000 que Deus replicou a Elias, dizendo: eu tenho reservado 7.000 varões. Deus sempre interviu na história, sempre Ele trabalhou pelos seus, e desta vez de uma maneira preciosa. E eu quero nesta noite vos fazer uma pergunta, e no mesmo tempo perguntar até para mim mesmo: nós estamos escondendo os profetas do Senhor? Ou nós estamos expondo os profetas do Senhor? Eu acredito que muitos crentes lamentam a sua vida espiritual, lamenta a ausência de Deus em sua vida. Deus não é mais presente em seus negócios, Deus não é mais presente em suas orações, sua vida espiritual é um fracasso, e de repente você tem pensado que é porque não entregou o dízimo, pode ser. Você tem pensado que de repente é porque você tem mágoa de irmão, pode ser. De repente você tem pensado em tantas e tantas possibilidades, mas de repente também é porque você não tem escondido os profetas do Senhor. Pelo contrário, você tem exposto os profetas do Senhor. A igreja deve saber, nós devemos saber, eu sou igreja também pela misericórdia do Senhor, que o pastor, os pastores, os obreiros, não são infalíveis, são homens falíveis. E de repente, por esta verdade, muitos têm achado que pode expor os obreiros do Senhor por ver neles falhas, atitudes que julgam não ser atitude de um obreiro. Você sempre estará vendo estas coisas na vida dos obreiros, mas você deve amar, prezar, respeitar o obreiro, não por ele ser um super santo, mas pelo que ele representa no reino de Deus, na obra do Senhor, e por causa da unção do Senhor que está em sua vida. Eu não me considero ainda velho, eu ainda estou faltando uns meses para entrar nos 60. Mas eu ainda sou de um tempo
que quando o obreiro chegava na casa de um crente, fosse ele um diácono, um presbítero, que era mais comum na época, ele se sentia muito feliz. Ele recebia como se estivesse recebendo o anjo do Senhor, e na verdade é considerado o anjo do Senhor. Com muito prazer, com muita alegria, com muito respeito, com muito temor. E exatamente por isso é que a igreja do Senhor também era tremendamente abençoada. O Senhor batizava com o Espírito Santo com mais facilidade, porque havia temor, havia respeito, havia amor, havia consideração. Aleluia! Que o Senhor nos ajude, meus prezados. O texto diz que Obadias escondeu 100 homens. No versículo que lemos diz em uma cova, mas mais na frente vai dizer em umas covas. Ele usou no mínimo 2 covas, pelo menos. Mas provavelmente que ele tenha usado mais covas para esconder os profetas do Senhor. Agora imagina o trabalho que ele teve para sustentar estes homens com pão e água. Porque além de não ser tão fácil preparar comida, pão e água para 100 pessoas, ainda teria que ser na maior cautela possível, no maior cuidado possível, para que não fosse descoberto. Mas ele fez pelo temor do Senhor que estava sobre a sua vida. Eu fico observando a tremenda sabedoria de Obadias. Mas em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com certeza, o temor de Deus que pairava sobre Obadias deu a ele a sabedoria necessária para conduzir esse trabalho, e ele pôde guardar, esconder 100 profetas do Senhor. E eu vos convido nesta noite, vamos esconder os profetas do Senhor, meu irmão, minha irmã. De repente você não vai esconder em uma cova, porque nós não estamos vivendo este mesmo tempo, podemos até chegar lá. Há alguns sinais que isso pode acontecer, mas você pode esconder no sentido de preservar o nome do obreiro do Senhor. Se você encontrar alguém querendo macular o nome do obreiro do Senhor, você pode interferir e guardar o nome do obreiro do Senhor. Você pode preservar o nome do obreiro do Senhor. Eu tomei o exemplo de 2 pessoas desta noite para esta palavra. Primeiro é Obadias com esta atitude, mas eu quero falar também de uma outra pessoa que está em 2 Reis,
Ou seja, no mesmo livro, não, 2 Reis, capítulo 4, nós estaremos tomando o versículo de número 10. Vamos ver também a atitude de uma mulher. Eu vou ler do versículo 9. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém. Prezados irmãos, eu já disse que é um texto muito conhecido. Toda a igreja conhece a história da sunamita. Toda a igreja conhece a história de Eliseu, de Elias. Mas o que eu quero falar nesta noite, conforme eu já disse, é uma palavra simples, é uma palavra que fala do relacionamento da igreja com os obreiros, em especial com o pastor. Veja bem a atitude desta mulher. Ela é uma mulher rica, uma mulher abastada, mas era uma mulher que tinha percepção das coisas, e era uma mulher que tinha temor de Deus. Ela começou a observar o comportamento de Eliseu, e ela pôde entender que ele era um santo homem de Deus. E agora nasce nela uma atitude. Ela queria agora, de alguma forma, ajudar o homem de Deus. Ela queria, de alguma forma, fazer bem ao homem de Deus. E ela logo chama o seu marido, como abastada que era, para construir um quarto junto ao muro para o profeta. Prezados irmãos, o que é que nós estamos fazendo para ajudar de alguma forma os obreiros do Senhor? Será que nós estamos orando por eles? Será que nós estamos consagrando por eles, a favor deles? Ou será que nós estamos murmurando contra eles? E eu quero louvar a atitude desta mulher aqui. Primeiro, fazer um quarto. Ela entendeu que o profeta do Senhor precisava de abrigo. Ele tinha que ter o seu lugar, o seu aposento. E é exatamente aqui que eu quero falar um pouco.
Para muitos crentes, o obreiro, em especial o pastor, quando eu falo pastor, estou falando do pastor titular de uma igreja ou de uma congregação. Para muitos crentes, o pastor tem que ser aquela pessoa tão miserável que não precisa ter nem a casa para morar. Estuda lá a história dos levitas, que não ganharam herança, não ganharam terra, e até porque por muitos anos, nós tivemos obreiro que ensinava isso. Eu mesmo já recebi muitas instruções, quando obreiros que estavam dando estudo bíblico diziam que a gente tinha que matar o boi e queimar a canga, acabar com tudo ao entrar no ministério. Mas esta mulher entendia que o obreiro tinha que ter o seu aposento, tinha que ter o seu canto, e ela segue dando preciosíssimas lições para nós. Ela entendeu também que ele precisava ter ali uma cama. Ela entendeu que o obreiro do Senhor, que o profeta do Senhor precisa dormir. Você sabia que na mente de muitos crentes o pastor não precisa de dormir? Eu já ouvi muita coisa, tá? E é exatamente por isso que às vezes é meia-noite, é 2h da manhã, e às vezes o crente liga para o pastor e acorda ele da cama. De um lado, o pastor deve ter o maior prazer do mundo em atender. Só que do outro lado, o crente deveria ter a sabedoria e o temor de Deus, de saber que para ligar para o pastor, para o obreiro, uma hora dessas, devia ser por uma causa bem séria. Imagina agora, só porque o meu filho lá em casa está nascendo dente, deu uma disenteria, aí eu vou ligar para o pastor que meu filho está passando mal, está com disenteria, e acordar o pastor que passou, quem sabe, as 2 noites anteriores sem dormir. Mas esta mulher entendeu diferente. Ela entendeu que o profeta do Senhor precisava dormir. Ele tinha que dormir. Nós, os crentes, precisamos saber que o pastor, a única coisa que ele tem sobre os seus ombros é mais responsabilidade, mas tem a mesma canseira, a mesma limitação. Precisa dormir e dormir bem, porque senão ele fica estressado e fica até difícil de te atender no gabinete. Tá? Precisa estar bem humorado, bem com Deus, bem com a vida. Imagina um pastor que passou a noite toda sem dormir. Só a graça de Deus para fazer ele estar bem. Isto aqui é uma lição para nós. Agora não é só o pastor. Nós devemos ter sabedoria e entender as horas, o momento que nós devemos ligar para alguém, ir na casa de alguém.
Esta mulher tinha esta percepção. Ela mandou fazer outra coisa. Vamos fazer também, vamos colocar no quarto do profeta uma mesa. Uma mesa. Ela entendeu que o profeta não jejuava a vida toda, não. Ele tinha que comer, ele tinha que se alimentar. Então vamos preparar uma mesa para ele. Você sabia que tem crente que acha que o pastor também não precisa comer? Não precisa alimentar? É 12:30. É a hora do pastor almoçar. O abençoado crente liga para o pastor. Ele já está à mesa. Ele está almoçando. Eu falo porque já aconteceu comigo, irmãos. Ele começou a almoçar. E essa irmãzinha ou este irmãozinho falou 40 minutos, 1 hora e meia, desabafando. Quando ela desliga o telefone ou o celular, ele não sabe mais o que é vontade de comer, isso já foi embora. E ele já está mais... Isso é o crente que acha que o pastor não precisa se alimentar. Não tem hora. Eu já disse, irmãos, de um lado, o pastor recebe, atende com todo prazer. Claro que atende. Eu falo que atende porque eu atendia. Mas do outro lado, nós os crentes, nós temos que entender que não é hora de ligar para o pastor. A menos que a esposa caiu lá de cima da cadeira, quebrou a perna, sei lá o que é, uma coisa séria. Mas por qualquer coisa, misericórdia. Você sabia que você tem que escolher até a hora de ir na casa do pastor fazer uma visita para ele? Eu muito poucas vezes eu fui na casa do pastor Nelson. Muito poucas vezes. Será que eu não amo ele? Será que eu não considero ele? Será que eu não respeito ele? Mas eu sei que tem a hora. Tem a hora certa. E parece que eu ainda não achei essa hora também não, viu, pastor Nelson? Quando ele estava operado, eu mais o pastor Haroldo fomos lá, chegamos lá e já estava não sei aonde aí. Perdi a viagem. Mas esta mulher, ela entendia que o homem de Deus precisava se alimentar. Tinha que ter o seu horário, o horário do seu café da manhã, o horário do seu almoço, de sua janta ou de seu lanche, sei lá como alguém usa. Ela entendeu, e muitos não querem entender, quer matar o pastor antes do tempo. E eu me lembrei agora de um pastor que dizia assim, depois ainda tem coragem de falar, matamos o nosso pastor. Outra coisa que ela mandou colocar naquele quarto ali, uma cadeira. Ela entendeu também que o pastor precisa, cadeira é para quê? Descansar. O pastor Nelson não gosta muito disso não. Mas a mulher entendeu
que o pastor precisa descansar. Você sabia também que na cabeça de muitos crentes o pastor não precisa de descanso? Eu falo porque já falou para mim. Eu me lembro de uma vez que eu estava na construção de uma congregação, e foi uns dias muito ferrenho mesmo. Quando eu estava terminando a reforma, quando nós estávamos terminando a reforma, eu facilitei e falei assim: eu quero terminar esta reforma aqui, eu vou procurar um rio, vou lá para a beira de um rio, vou descansar lá, vou pegar um anzol. Mas a ideia não era nem pescar não, era descansar mesmo. Aí um dos cooperadores virou para mim e disse assim: ué, pastor, o senhor está correndo da raia, pastor? Pastor não tem negócio de descansar não, pastor não descansa não. Pastor é para morrer no pé do eito. E sabe que aquilo me fez desistir? Mas eu desisti não foi por nada não, eu desisti só de raiva. Tem muitos crentes que entendem que o pastor não precisa descansar. Se ele chegar na casa do pastor e encontrar ele deitado numa rede, misericórdia, caiu um pedaço do céu para ele. Ele entende que o pastor não pode descansar, irmãos. Temos que orar bastante por esse tipo de crente. Você precisa aprender com esta mulher, com a sunamita. Esta mulher entendia que o homem de Deus precisava descansar. É no descanso que você recobre as energias perdidas. Você fica disposto novamente a fazer o trabalho. Você precisa dormir bem, alimentar bem. Aquela mulher entendeu muito bem isso, e por isso ela mandou colocar também ali uma cadeira. Mas ela mandou colocar outra coisa, ela mandou colocar um candeeiro. Ela entendia que o pastor precisa ter luz, conhecimento, sabedoria, iluminação. Ele não podia ficar no escuro. Se existe uma pessoa na igreja que precisa ter a iluminação do céu, do Espírito Santo, é o pastor, porque ele está como atalaia, como vigia, que está de olho no perigo que ronda a igreja. Mas ele só consegue isto pela luz da palavra de Deus. Ele precisa estudar a palavra de Deus. Mas tem crente que também não entende isto. Atrapalha o pastor estudar nos seus horários que ele tira para isso. Não deixe ele ter tempo para o estudo. Tem crente, é uma coisa boa, mas a Bíblia mostra para nós que tudo que é demais é pecado, né? Até porque se nós formos analisar tudo aquilo que a Bíblia nomeia como pecado, você pode analisar que é tudo em excesso. Tudo em excesso.
Tudo em excesso é que é pecado. E nesse excesso de desejo, de prazer, de falar com o pastor, de conversar com o pastor, às vezes rouba o tempo dele e não deixa ele estudar a palavra de Deus. Na terça-feira ele entra no gabinete, na parte da tarde, para estudar. O crente entra lá e vai contar história para o pastor. Irmãos, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu acho que nós, os crentes, nós temos que ser um povo inteligente, saber a hora para fazer todas as coisas, saber que tem a hora certa de falar com o pastor, saber que tem a hora certa de ir na casa do pastor, saber que tem a hora certa de ocupar o pastor. Sim ou não? Nós precisamos ter esta sabedoria, e esta mulher teve. Eu fico analisando aqui como que ela teve a sabedoria e a percepção de colocar todas as coisas que ele precisaria ali naquele quarto. Nós também precisamos ter esta percepção das coisas, entendendo que nós precisamos de sabedoria no nosso comportamento em tudo. E fiquemos com esta palavra: não vamos expor o profeta do Senhor, mas vamos esconder os profetas do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos guarde, que possamos ter esse temor e essa percepção, para que Deus nos guarde, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos prospere. Porque se você assim fizer, Deus estará te abençoando. É muito melhor você esconder o profeta do Senhor do que expor o profeta do Senhor. E Deus com certeza estará nos abençoando. Se fôssemos contar experiência aqui, irmãos, experiência aqui de muitos crentes que não teve a sabedoria de se comportar em determinadas situações perante o obreiro do Senhor, e hoje paga um preço muito caro. Há poucos dias eu ouvi um obreiro falar para mim palavras semelhantes. Que Deus nos guarde. Eu agradeço esta oportunidade. Não quero passar uma vírgula do sinal que o Espírito Santo já me deu. Amém.